Bom dia, pessoal. Começando aqui mais uma gravação de uma aula para a galera de comportamento do consumidor. Vocês viram que eu tô melhorando aqui, ó, um setup novo, melhorei a luz, coloquei um fundo para eu poder gravar aqui na sala. Agora não vai ter criança passando. O microfone agora pega mais perto, então se tiver barulho, eu tô escutando as crianças brincar lá fora, maior gritaria. Mas a gente consegue ter aula mesmo assim. Então acho que agora a gente consegue fazer uma coisa legal aí, tá? Bom, gente, então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui também a tela do slide para começar. Gente, essa aula aqui é a aula que a gente vai falar sobre o eu, tá? Então esse é basicamente, deixa eu deixar até o livro aberto aqui do Solomon, como vocês sabem, né? Opa, abrir aqui diretamente no livro. Não tem tanto problema, né, se vocês verem, mas a gente está aqui trabalhando no capítulo 7, tá? Vou deixar ele aberto aqui. Se a gente precisar consultar em algum momento, eu dou uma consultada aqui rapidinho, tá? Mas basicamente, pessoal, esse capítulo ele vai falar sobre o eu, tá? É um capítulo bem denso, na minha opinião, um capítulo bem, assim, que tem que ler, tem que buscar o referencial teórico. É um capítulo mais difícil, tá? Mas vamos lá que a gente vai conseguir pegar o principal aí e aplicar principalmente na nossa disciplina, tá? Então, pessoal, começando aqui, como todas as aulas, vocês sabem, né? A gente precisa observar aqui os objetivos do capítulo. Então, como quem tiver o livro aí vai ver que basicamente eu copio isso aqui do livro. Então, é um resumo, é um sumário do capítulo inteiro, tá? Então, basicamente, ele tem como primeiro objetivo a gente trabalhar o autoconceito. O objetivo é falar que o autoconceito está intimamente relacionado com o comportamento do consumidor. O 2 é os produtos quase sempre definem o autoconceito de uma pessoa. Objetivo 3, a personalidade do consumidor influencia a maneira como ele responde aos estímulos de marketing, mas as iniciativas para utilizar essa informação em contexto de marketing obtêm resultados mistos, beleza? Eu sei que pareceu mais difícil, mas depois, no decorrer da aula, isso vai se esclarecendo, tá? As marcas têm personalidade. Esse é o item 4. O item 5, o que pensamos sobre o nosso corpo e o que nossa cultura nos diz que devemos pensar é um fator fundamental da autoestima, tá? O item 6, toda cultura dita determinados tipos de ornamentação e mutilação do corpo. Então, esses são os objetivos dessa disciplina, dessa parte aqui. Só vou colocar um pouquinho aqui para o canto para vocês lerem. Então, vou ler de novo aqui o item 6, tá? Para não ter dúvidas. Mas é toda cultura dita determinados tipos de ornamentação e mutilação do corpo. É meio forte falar assim, né? Mas quando chegar lá a gente vai entender melhor o que ele quer dizer, ok? Bom, gente, então, esse vídeo que a gente vai assistir agora é uma explicação, né, do professor Leandro Carnal, na qual ele tá explicando o livro de Maquiavel, O Príncipe, que é um livro bem legal. Recomendo que vocês leiam, quem puder ler. É um livro bem curto até. E esse livro ele é muito importante para vocês entenderem algumas questões principalmente pensar nas estruturas políticas e tudo mais. Mas é um livro sobre filosofia e política bem acessível, no meu ponto de vista. E basicamente a aula de hoje, galera, ela vai ter muito essa relação entre a filosofia e a psicologia. Eu basicamente não sou tão entendido da parte de psicologia, né? Não li o suficiente para poder opinar, igual o estilo Glória Pires, né? Mas a parte de filosofia, como vocês sabem, eu gosto bastante. Então eu sempre vou dar uma palpitada aqui. Então vamos lá assistir aqui o vídeo do professor Leandro Carnal. O domínio de si pensa o príncipe, a pessoa que jamais se ofenderá. Eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há duas hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico.
Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Alguém no trânsito me grita algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses: de fato eu tenho e não me ofendo, ou de fato eu não tenho e não me ofendo. É como alguém me gritar careca e eu digo, bom, você vê, né? É sinal de que você é dotado da visão. Ou seja, Então, pessoal, só colocando aqui um ponto, né? É óbvio que aqui ele tá colocando tudo isso de uma forma um pouco mais caricata, né? Então, assim, eu acredito que ninguém se conhece tão bem ao ponto de não ficar ofendido por nada. Então, e também eu acho que nas relações humanas, né, já colocando um pouco da minha opinião, eu acredito que a intenção também passa muito. A intenção também tem muita mensagem. Então, é aquela brincadeira, né, que a gente fala, né? Tipo, é, se eu falar assim, ô meu amigo, sabia que você é muito importante na minha vida? Desse jeito. Ou se eu falar, cara, é o seguinte, você é muito importante na minha vida. Então a expressão, como eu coloco as coisas, é muito importante na comunicação. Então é óbvio que assim, ninguém chega nesse nível. Aqui, esse vídeo do Leandro Carnal, ele dá uma exagerada, né? Porque eu acredito que ninguém é tão bem resolvido ao ponto de não se ofender com nada. Todo mundo que falar alguma coisa pra você vai ser verdade ou vai ser mentira. E nos dois casos você não deveria ficar ofendido, porque basicamente, se você sabe quem você é e se conhece, isso não deveria te afetar. Eu acredito que isso é um ideal, né? Isso é um ideal que ele coloca sobre você, do autoconhecimento, mas eu acho um pouco exagerado, tá? Para ser bem sincero. Eu acredito que, como eu falei, acho que as intenções de ofender muitas vezes passam a mensagem também. Mas, enfim, eu só queria colocar esse ponto aí pra gente não ser tão utópico ao ponto de, não, eu vou chegar ao ponto de me conhecer tão bem que nada vai me ofender. Eu não acredito nisso. Acho que isso é um pouco de utopia, sabe? É tanto que o próprio Leandro Carnal, cá entre nós, né? O pessoal dá uma provocada nele na internet. Muitas vezes ele. Não vou falar que ele perde a linha, mas dá pra perceber que ele não fica indiferente e que toda essa serenidade aí, na prática é muito difícil, né? A gente conseguir ter, enfim, né? Bom, então continuando aqui, eu coloquei algumas outras, algumas outras campanhas para a gente observar aqui também, tá? E também falar sobre essa questão do autoconhecimento, né? Lá no livro, então, ele vai falar sobre a questão do ideal, as aspirações de como você se vê. Então, por exemplo, tem o caso de se você se sentir uma pessoa mais global, que você vai estudar inglês porque você está pensando basicamente naquela pessoa que você vai ser no futuro. Então, essa questão de trabalhar o seu eu ideal é uma coisa que a gente trabalha muito também, né? Eu coloquei aqui um exemplo da campanha do Dove, que eles colocaram essa questão de trabalhar a beleza natural das pessoas, né? Eu, de certa forma, acredito muito nisso, né? Que eu acredito que todo mundo tem a sua beleza em algum aspecto, até porque, como vocês sabem que eu gosto de trabalhar com imagem, eu acredito que na luz certa e no ângulo certo todo mundo pode ser bonito, pode transmitir alguma beleza, mas é óbvio também, né, que aí também vai de cada um, tá? Porque, sei lá, eu acredito que existiam alguns referenciais mais absolutos de beleza. Eu sei que isso é uma questão muito particular, tá? E depois eu vou até explicar melhor, mas vamos lá. Aqui eu coloquei uma citação direta, então, que está lá na página 250, tá? Ele fala: o autoconhecimento é uma síntese das crenças de uma pessoa em seus próprios atributos e de como ela avalia essas qualidades. Embora o autoconceito global de alguém possa ser positivo, certamente existem partes do ego que são avaliadas de maneira mais positivas que outras. Ou seja, você vai ter características de quem você é, de como você se vê, que você vai achar que aquilo ali é muito melhor. Eu coloquei uma imagem dos Simpsons, aqui do Homer Simpson, porque uma vez eu estava assistindo um episódio que chamou muito a minha atenção, que basicamente era um sonho do Homer, né? E aí nesse sonho que ele estava tendo lá, tinha a imagem do alter ego dele, né? De como ele se vê. E lá naquele
naquele sonho, ele se via muito mais forte do que na realidade ele era, né? Então eu não sei se é uma questão. Eu acho que pra mim, no caso, eu não tô chegando nessa questão de crise de meia-idade, mas eu imagino que muitos homens, quando vão chegando nessa questão dessa. Eles têm a sensação de que eles são muito mais fortes e muito mais. Até muito mais viris, né? Sei lá. Do que na verdade eles realmente são, né? Eu acho interessante isso, porque é uma questão de alter ego, né? De como você se imagina, né? Então, essa percepção que você tem, esse ideal que você de como você se imagina, né? Eu acho bem interessante observar isso, tá? Então, gente, continuando aqui, agora a gente vai falar basicamente dos papéis sociais, tá? De identidade, tá? Então, eu coloquei mais uma citação direta aqui. Ele vai falar assim, o Salomão vai falar que, de certo modo, todos nós somos, na verdade, uma série de pessoas diferentes. Sua mãe provavelmente não o reconheceria em uma rave às 2 da madrugada com um grupo de amigos. Eu achei bem interessante essa questão que ele colocou nessa parte do livro, porque eu acho, a gente como educador, né, como professor, principalmente eu que dou aula para ensino médio, às vezes a gente fala para alguma mãe, fala, ó, seu filho estava fazendo isso. Ele fala, não, meu filho nunca faria isso. Basicamente, muitos pais eles acabam tendo essa ilusão da imagem do filho dentro de um papel mais dentro do âmbito familiar e eles muitas vezes não têm ideia de como essa performance ou essa questão de como os filhos deles podem estar, na verdade, atuando dentro de um papel social e a identidade dele está muito atrelada ao grupo, né? Então, muitas vezes os pais não acreditam no que o filho é capaz de fazer quando ele está perto dos amigos. Em resumo, é isso, tá? Que eu tô querendo dizer. É, Aqui, pessoal, eu deixei para quando vocês forem pegar esse slide, vocês vão poder perceber que tem aqui um artigo, tá? Vocês podem clicar nele. É óbvio que é um artigo um pouco pesado, tá, pessoal? Que ele vai falar sobre o perfil da personalidade de adolescentes que cometeram homicídio. Mas o que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse estudo é como muitas vezes esse tipo de coisa está associado a uma atuação de grupo. Então, até numa das aulas a gente estava vendo aquele vídeo do Wesley Delanogari, que ele fala sobre como as pessoas em grupo elas têm disposição para fazer coisas um pouco mais exacerbadas. Então, a mesma coisa vai estar aqui também na questão do papel social, tá? Então, as pessoas, elas muitas vezes elas vão estar dispostas a fazer coisas que a gente nem imagina quando ela estiver num grupo de um monte de gente, né? Que de repente concorda ou participa de alguma coisa em comum. E aí, eu coloquei também um exemplo de como algumas marcas acabam utilizando dessa questão de você criar um eu, por exemplo, a pessoa, como é o AD do skin de escritório, né? Como é que seria as roupas ideais para eu trabalhar e o look que eu deveria usar no escritório. Então as empresas elas observam isso e tentam usar isso para fazer com que você crie necessidade. Então fala, ó, agora você trabalha numa empresa e a empresa, essa marca de roupa vai te oferecer uma moda para escritório, basicamente, né? Aí eu coloquei aquela questão aqui, uma coisa um pouco mais. Essa foto aqui é de um meme, né? Aquele meme do cara que escuta um negócio no ouvido, de repente ele começa a dançar de um jeito muito engraçado. Eu coloquei essa imagem porque me chama a atenção, como muitas vezes você pode não se reconhecer, né? Então, às vezes de repente você vê um vídeo de você fazendo alguma coisa que você tava ali na empolgação do grupo, e depois você vai olhar e vai falar, meu, cara, não acredito que eu fiz isso. Não, é sério que eu falei isso. E não é só uma questão, não é só uma questão de beber, tá? Ou de usar alguma coisa para superestimular isso. Na minha opinião, é uma questão do grupo mesmo, sabe? De você estar ali na empolgação e começar a se deixar levar pelo grupo. Quando você vê, você já tá. Nem você se reconhece mais. Se eu te mostrar um vídeo seu
naquele momento, de repente, você mesmo não vai se reconhecer, né? Então é uma coisa bem interessante. Enfim. Aí tem também essa questão, né, do eu estendido. No caso aqui, o eu estendido a gente está mais relacionando, é, pensando na questão da venda, né, em como a gente consegue estender, e é uma coisa que você, um item, um bem de consumo, faz com que você sinta que aquele item faz parte de você, né? Então, ele fala lá no livro, essa posse como identidade. Então, se você perde aquele objeto, parece que você perde uma parte de você. Eu lembro que antigamente, algumas décadas atrás, né? Um amigo, ele comprou na época um carro que era muito legal, que era o Vectra GT. E aí depois ele precisou de dinheiro e tudo mais e comprou um carro um pouco mais básico, né? Um carro um pouco mais popular. E toda vez ele ficava, ai, meu Vectra GT, ai, meu Vectra GT. Ou seja, ele sempre associou, a quem ele era com aquele objeto, aquele item de consumo, que é como se fosse uma extensão dele, né? Então tem muita gente que fala, ah, não, para mim tem que ser aquele produto lá, senão é como se eu não me sentisse completo. Sempre que você pensa nisso, você já chegou no nível de estabelecer o consumo com o produto de uma forma bem característica, tá? Aqui eu coloquei o exemplo do Jeep Renegade, né? Que é basicamente, eles trabalham muito nas campanhas, né? Essa questão de ser um símbolo de estilo de vida aventureiro, então a pessoa que é bem aventureira. Embora eu tenha várias ressalvas, né? Agora que tá com um motor turbo 1.3, parece que o carro tá desempenhando um pouco mais. Mas eu, particularmente, quando eu via o Jeep, o Renegade 1.8, nos meus testes aí, era um carro que era um pouquinho fraco. A relação de peso-potência era meio fraca. Então eu costumava dizer que era um SUV de shopping, né? Que é um carro muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que num- numa situação aí de realmente de aventura, eu acho que não vai muito bem, não, né? Mas enfim, né? Que mais? Aqui, uma citação do livro, então ele fala assim: um cônjuge com frequência se torna parte do seu eu estendido, do eu estendido do outro, para o bem ou para o mal, né? Então ele colocou essa citação que está na página 255 do livro, ele coloca inclusive ao lado dessa foto aqui que tem um casal, né? Que eles estão lá e você vê que o cabelo deles é parecido, a expressão deles é parecida, os dois estão com suéter com gola rolê. Então, assim, a convivência muitas vezes deixa as pessoas até parecidas, até fisicamente. Isso acaba fortalecendo que aquela pessoa, de certa forma, tá virando uma extensão sua e você tá virando uma extensão dela, né? E aí, lá no livro, ele vai falar de quatro níveis desse tipo de extensão do eu. Vai ter o nível individual, né? Eu até coloquei aqui umas anotações para me lembrar, que é basicamente os consumidores incluem muitos de seus pertences em sua autodefinição. Esses produtos podem incluir joias, carros, roupas. O ditado "você é o que você usa" reflete a crença de que os bens pessoais de uma pessoa fazem parte da sua identidade. Então, pessoal, continuando aqui, nós temos então também, além do nível individual, nós temos também o nível familiar. Então, aqui eu vou ler também o que ele escreveu lá, essa parte do que eu estou, do eu estendido abrange a casa e os móveis do consumidor. Então, é aquela questão do ambiente familiar, né, da casa, né. Daí tem o nível 3, que é o nível comunitário, que é comum os consumidores se descreverem como uma relação com relação à região ou cidade que eles provêm. Então, ali, aquela questão de ter lá um item de consumo específico que faz parte, sei lá, o chimarrão
para algumas regiões ali do sul do país, por exemplo, aquele consumo específico faz parte de um nível comunitário regional, tá? E o quarto nível, que é o que? O nível grupal. Consideramos nossas ligações com determinados grupos sociais como parte do eu. Analisaremos algumas dessas subculturas do consumo nos capítulos posteriores, tá? Então ele vai falando, basicamente aqui a gente está falando de tribo, né? Tribo pode ser uma tribo urbana, pode ser alguma coisa desse tipo. E mais pra frente a gente vai comentar mais sobre isso, tá? Aí, pessoal, tem essa questão do eu digital. Então, você tem quem você é de verdade, né? Você tem basicamente quem é você pela perspectiva de quem você acha que você é. E tem também o seu eu digital, que a gente pode chamar também de seu avatar, que é basicamente aquele eu que você constrói, né? Então, tá? Então, aqui, pessoal, já vai começar uma questão um pouco mais sensível também, né? Porque esse eu também, né? Esse eu, principalmente o eu digital, ele acaba fortalecendo muito uma questão de você tentar criar um padrão para você mesmo que vai ser muito difícil você manter. A gente tem vários casos aí de pessoas no Instagram que viveram durante anos aí, tipo, uma vida muito difícil, porque ficavam tendo que manter uma aparência, né? E um padrão aí que era totalmente insustentável. Às vezes para poder atender marcas e atender um tipo determinado de venda e tudo mais, tá? Mas enfim. E aí, gente, assim, no geral, as empresas vão utilizar desse tipo de comunidade, desse tipo de coisa, para poder fortalecer o consumo, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma marca de grife, tá? Que é uma empresa de produtos de luxo, Balenciaga, que é uma marca, se não me engano, italiana, que tem umas roupas lá e eles basicamente têm roupa de Fortnite. E aí, no jogo, ele tem esse tipo de roupa como se fosse um skin de luxo, né? E aí você pode comprar essas roupas no mundo offline, então você pode comprar e elas são roupas de luxo, então são roupas super cara, tá? Então é a mistura do eu digital com o eu físico, offline e tudo mais, né? Então, aí mudando um pouco de assunto, tem essa questão também da pegada social, né? Que em outras áreas, na comunicação, a gente chama muito isso de seus rastros, né? Que não é só o que você marca, mas é também. Não é só o que você interage, mas é também o que você vê. Essa questão de pegada social, no caso, a pegada digital é um pouco mais ampla, mas a pegada social ele vai escrever lá então na página 257. Pegada social é a marca que o consumidor deixa depois que ocupa um espaço digital específico. Tá? Então, você montou ali a sua comunidade virtual, você está alimentando aquela comunidade, tudo isso está fazendo que basicamente você deixe a sua marca ali, né, social dentro daquela comunidade digital também, né? Então, eu coloquei uma nota aqui, a relação entre o seu avatar virtual e quem você é offline e como em alguns momentos eles se confundem, tá? Então, de novo, né, nós temos, mais uma vez, quem você é de verdade, né? Quem você é de verdade, quem você acredita que você é no seu alter ego, a sua imaginação, e você tem o seu eu digital. E às vezes esses três viram uma bagunça, né? Porque às vezes, principalmente o eu digital começa a controlar quem é você no mundo offline, quem você. Então eu coloquei aqui um, um episódio do The Black Mirror, que é acho que da penúltima temporada, que é o Joan é péssima, Joan is awful, que basicamente é um episódio que tem a questão de privacidade, que fala de umas questões bem mais sensíveis, bem futurologista, né, fazendo projeções de como a tecnologia vai ser no futuro.
Mas o que eu quero destacar especificamente nesse episódio é o fato de como a narrativa que acontecia no mundo digital interferia em como a personagem agia no mundo físico, no mundo presencial. Então é meio que quase que às vezes não tem muito como você controlar isso, né? Você começa a agir muito na internet de um jeito, quando você vê e você fala, não, isso aqui é pura performance digital. No mundo jamais eu falaria com as pessoas desse jeito. E quando você vê, você tá tomando a mesma postura no presencial, ou mesmo, ou vice-versa, tá? É uma questão muito profunda, não é tão simples. A gente está descobrindo como isso vai repercutir no mundo daqui para frente, mas eu acho que tudo isso tem a ver com relação de consumo, né? É, até porque, por exemplo, você vê um influencer, às vezes ele fala de um produto tal, e muitas vezes ele é desmascarado usando um produto concorrente. Então o cara meio que tem que acreditar naquele produto mesmo, porque se ele for pego, sei lá, usando um produto do concorrente, vai parecer que ele está sendo muito hipócrita e todo mundo vai perceber isso em certa medida, né? Enfim. Aqui, pessoal, primeiro, né, falando aqui sobre a questão da autoestima e da personalidade, eu queria destacar aqui a questão de. Então, a questão da autoestima e da personalidade, né? Nós temos, então, lá nessa seção do, desse capítulo que ele vai falar, então, que a personalidade que se refere à constituição psicológica exclusiva de uma pessoa e a como isso influi sistematicamente na forma que ela reage a seu ambiente. Então, basicamente, galera, o que a gente está falando aqui, personalidade, às vezes é uma barreira de defesa ou uma coisa que está um pouco fora dessa equação. Então, por exemplo, a gente pensa assim, se eu fizer um experimento social bem específico, a tendência é que o grupo tenha uma atitude X. Então, por exemplo, eu acredito que todo mundo vai agir de uma certa forma. Só que de repente tem uma pessoa que ela tem muita personalidade e ela não vai se deixar levar pelo grupo, né? E isso é bem interessante, né? Uma coisa que eu costumo dizer também para os jovens, né? Principalmente adolescente, que eles têm essa questão de ser rebelde e tudo mais. Então, eu costumo dizer para eles, é muito fácil eles se rebelar contra os pais, que são pessoas que vão amar eles praticamente de forma incondicional, para poder agradar a maioria das pessoas da idade deles, que basicamente não tem para tentar agradar aquela galera lá que basicamente não tem nenhum amor por eles, né? Então, eu costumo dizer que se o jovem quer ser realmente rebelde, ele tem que se rebelar contra a maioria e, e seguir o que a minoria diz que é basicamente o pai e a mãe, né? Ou quem tem esse papel aí dentro do sua estrutura familiar, né? Então, ouvir as pessoas, ouvir essa minoria, para mim, é um ato de ter muito mais personalidade do que simplesmente fazer o que todo mundo está fazendo, falar o que todo mundo está falando, pensar como todo mundo está pensando. Então eu costumo dizer, eu falo muito isso pro jovem. Você quer ser rebelde pra caramba, você quer ser muito rebelde, então se rebela com a maioria, não se rebela contra o seu pai e sua mãe, porque é fácil se rebelar com quem te ama, né? Então é o que eu sempre falo pra eles, né? E aí, galera, aqui nessa parte do livro já começa a ficar bem assim, bem mais denso, tá? Então ele vai falar sobre a questão das teorias de Freud, né, freudiana, tá? Mas antes disso, eu destaquei aqui um exemplo, né, de uma campanha, de uma estratégia aqui dessa marca de cosméticos, quem disse Berenice, que fala sobre essa questão da promessa de aceitação. Então, assim, e essa questão de você ser
uma pessoa indisciplinada e tudo mais, né? E tentar associar isso com o uso de cosmético, tá? Eu achei uma estratégia bem interessante, né? Para tentar sair um pouco dessa questão do padrão, né? Então, se a pessoa já vê que ela tem uma certa dificuldade, disciplina e tudo mais, de repente ela pode se identificar com isso e querer fazer consumo desse tipo de produto, né? Então, a gente observa esse tipo de coisa no comportamento, né, dos consumidores e tenta falar, não, aqui tem uma possibilidade de poder engajar mais as pessoas, né? Que a gente percebe que tem uma incidência muito grande de indisciplinaridade. E aí você faz o quê? Usa isso para vender, entendeu? Não, mas olha que legal, eu estou sendo mais revoltado com a sociedade. Cara, tudo bem. Se você consumir meu produto, cara, você pode achar que você quiser, entendeu? Como eu sempre falo, né? No capitalismo a gente pensa assim, né? O mercado ele acaba sendo muito, ele não liga muito para sentimento, né? Ou ele vai usar o sentimento mais para vender, né? Então é meio cruel, mas é a verdade, né? Gente, aqui a parte das teorias freudianas eu não vou entrar tão a fundo, tá? Porque, como eu falei, eu não li Freud suficiente para poder ter um repertório dessa área, né? Inclusive, muita gente acaba tendo uma percepção de Freud muito como um cara muito devasso, como um cara muito. Como eu posso falar outra palavra sem ser devasso? É como se ele. Muito das teorias dele acabam indo muito para essa questão muito de ordem sexual, assim, né? Então ele acha que tudo se resume, de certa forma, ou vai apontar para uma questão sexual, tanto na sua construção de identidade. Então você vê teorias como complexo de Édipo, complexo de Electra, várias outras teorias da psicologia freudiana que acabam tendo muito essa questão, sempre você vai, parece uma coisa interessante, de repente, pá, acaba caindo numa coisa sexual. E aí muita gente acaba taxando muito a teoria freudiana como se ele fosse um grande pervertido, entendeu? Mas enfim, né? Pode até ser que seja, eu não li o suficiente. Eu tô falando de algumas teorias bem básicas que eu li basicamente resumo, né? Então eu não vou tentar entrar numa discussão teórica sobre Freud, porque eu acho que eu não estou preparado para isso. Mas eu acho que é bem interessante, né, de você observar e tentar observar se alguma dessas teorias se aplicam dentro da questão do consumo, né, que é o que nos interessa. Então, aqui eu tenho uma nota aqui que eu coloquei, não sei, eu não lembro se é uma citação direta do livro, mas ele vai falar lá, então, se eu deveria ter colocado a página, né? Mas é basicamente nessa região aqui, ó, da página 258, tá? Sigmund Freud propôs que grande parte da personalidade adulta origina-se de um conflito fundamental entre o desejo de uma pessoa em satisfazer suas necessidades físicas e as necessidades de agir como um membro responsável da sociedade. Então vocês viram que é basicamente aquilo que eu falei, né? O Freud ele sempre tem essa coisa entre você equilibrar a sua performance social, né? E você tá tentando ter o seu hedonismo ali, né? Ou seja, uma sociedade que todo mundo é basicamente pervertido, só que você acaba controlando isso para poder a sociedade funcionar, né? Basicamente é isso. Mas assim, eu tô simplificando demais aqui a teoria freudiana. Quem estuda Freud com certeza vai ter uma explicação muito mais aprofundada, tá? Mas eu acho que é basicamente isso, né? Eu, de certa forma, eu até poderia dizer que dentro do consumo tem muita gente que usa isso, né? Uma curiosidade que eu tava vendo esses dias, né? Tem muita gente criando, usando IA pra fazer personagem de OnlyFans, cara. Olha que doideira. Então o cara vai lá, cria um avatar virtual pra poder ganhar dinheiro no OnlyFans, né?
Então eu achei bem interessante, eu achei interessante isso porque é um método de você criar usar essa perversão que tá em muita gente, né? Para poder criar um produto, né? Ou um serviço, né? E poder ganhar dinheiro, tá? Então, e aí os trouxas vão lá e pagam pra ficar vendo um monte de vídeo fake lá de avatares e tudo mais, né? Enfim, né? Cada um gasta seu dinheiro como acha que deve gastar, né? Gente, aqui eu coloquei um slide só pra falar assim que, meu, essa parte do livro, acho que são mais ou menos umas 10 páginas que ele vai entrar mais a fundo sobre questões de teorias da psicologia, tá? Que, como eu disse, vou falar pela terceira vez, são teorias que eu não domino muito, né? Eu conheço assim por cima, então eu não vou aprofundar tanto. Mas ele fala sobre a teoria do traço. Então fala, sabe quando se eles falam assim, você tem um traço de personalidade, você tem um traço não sei o quê. Tudo isso aí é uma teoria da psicologia, principalmente a partir dos neo-freudianos. Eu coloquei aqui dois autores que são considerados neo-freudianos, que é essa Karen Horney, esse Carl Jung, que eles são considerados neo-freudianos, ou seja, eles foram lá, leram Freud, mas eles perceberam, principalmente esse Carl Jung, ele vai falar que essa questão de limitar tudo a uma questão mais de desejo é uma visão muito simplista de observar a questão dos papéis sociais. Então ele vai tentar olhar para outras coisas, né, no nível mais elevado, né, para não ficar tão pervertido. Mas aí tem essa questão da teoria dos traços. E aí essa teoria muitas vezes ela se baseia no que a gente chama de arquétipo, tá? Para quem não sabe o que é um arquétipo, é como se você criasse um personagem hipotético e você, para aquele personagem hipotético, você observa todos os traços psicológicos que tem naquele personagem e ele vira uma referência para você dizer que certas pessoas se encaixam dentro daquele tipo. Eu coloquei aqui um gráfico que está lá no lá no livro, então ele fala, então tem lá o mágico, tem o sábio, tem a matriarca, tem a mãe terra, tem a rainha. Então são vários arquétipos, né? Que você junta quem que é o guerreiro, né? O guerreiro, então, ele trabalha o quê? É uma pessoa que tem muito essa questão do ego. Ele é uma pessoa mais confiante, mais poderoso, mais heróico. Então você pega esse arquétipo e você consegue criar um personagem em cima desse arquétipo para você trabalhar um certo grupo que tem aquele traço de personalidade, tá? E o livro vai falar bem disso assim com bastante detalhe, tá? Eu estou simplificando aqui, mas é bem interessante, né? Inclusive, vários psicólogos. Tem um psicólogo que eu gosto bastante, que é um psicólogo canadense que chama Jordan Peterson, que ele usa muito isso, essa questão de usar arquétipos para poder explicar alguma coisa mais complexa. Então, muitas vezes ele pega, sei lá, um personagem da Disney e começa a falar, ó, vamos observar esses traços de personalidade naquele personagem e em cima disso ele constrói uma aplicação para psicologia e tudo mais. Então isso é o que a gente chama de arquétipo, né? Não confunda com estereótipo. Estereótipo soa bem parecido, mas estereótipo é como se você criasse uma generalização de uma estética um pouco mais generalista. Então, por exemplo, quando eu falo assim, pensa num povo indígena. Se na sua cabeça vier, sei lá, um cara com chocar, com uma coisa. Toda essa simplificação mais general é o que a gente chama de estereótipo, que é basicamente uma simplificação de um coletivo que tem muitas ramificações. Às vezes, normalmente, o uso do termo estereótipo está mais associado a uma coisa um pouco mais preconceituosa, né? É óbvio que assim, eu tenho lá algumas teorias, né? Que nem todo estereótipo é negativo.
assim como nem todo preconceito talvez seja negativo, mas no geral, quando a gente fala de tanto de preconceito quanto de estereótipo, a gente fala por uma perspectiva mais negativa. Então, a pessoa preconceito, né? Normalmente a gente está falando de uma coisa ruim. E estereótipos normalmente tendem a ser uma percepção estética de um grupo que acaba sendo uma simplificação, né? Então, normalmente vai soar como uma coisa mais negativa no geral. Não é uma questão, na minha opinião, tão absoluta, né? Como eu falei, nem todo estereótipo é ruim, mas aqui não tem tanto a ver, tá? Eu só quis abrir esse parênteses para vocês não confundirem essas definições. Então, arquétipo é uma coisa totalmente hipotética. Eu posso criar um arquétipo como se quase fosse. É bem parecido com persona que a gente usa, né? Só que é um pouco mais assim. Você pode ser um pouco mais. Um pouco menos pé no chão, sabe? Você pode criar uma coisa bem mais imaginária e utilizar ela para poder explicar, tá? Então, aqui, ó. Voltando um pouco dessa questão de traço de personalidade, lá na página 266, o Solomon vai falar então, de acordo com a empresa de pesquisa Mindset Media, os traços de personalidade são melhores para prever o tipo de mídia que os consumidores escolhem do que as variáveis demográficas como idade, gênero e renda. Então, galera, é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, usar uma coisa um método um pouco mais moderno como criação de persona. Se você quiser, a partir daquela persona, estruturar traços de personalidade, cara, você já resolveu essa questão, entendeu? E você não precisa ir tanto na psicologia, tá? Você não precisa ir tanto na psicologia. A questão de uso de persona tá ali também na psicologia, mas a gente não precisa fazer tanta referência, entendeu? Só pega lá, cria uma persona, fala, ela é uma pessoa descontraída, alentadora e sociável. Mas você não, na sua cabeça, se você entendeu sobre arquétipo, você pode de repente relacionar, não, então ela tem um perfil de rainha. Só que você não precisa chamar ela dessa forma, você simplesmente fala que ela é uma mulher que trabalha e tem sucesso na carreira dela e tudo mais. Eu tô dando um exemplo assim para vocês imaginarem uma persona, tá? E você não precisaria talvez utilizar essa teoria do traço de personalidade para poder fazer o levantamento de, de público-alvo, de target, tá? Mas tá aí mais uma ferramenta, se vocês quiserem usar isso, né? De alguma forma, tá? Que mais? Então, aqui, ó, ele fala do negócio que ele chama de Big Five, tá? Que são basicamente 5 grandes dimensões de personalidade, tá? Eu acho que, tipo assim, essas coisas de tentar. O ser humano é tão complexo que sempre quando a gente tenta simplificar, parece que sempre vai ser uma generalização e tudo mais, né? Até como a gente costuma dizer, toda generalização normalmente costuma ser um pouco burra, né? E mesmo que você não generalize, você tente encaixar em 5 categorias, eu já acho bem complicado, né? Então, beleza. Ele faz essa tabela, né? Eu coloquei aqui a imagem da tabela exatamente como tá no livro, tá? Então, ele fala assim que vai ter um perfil que é uma pessoa que tá mais aberta para a experiência, né? Vai ter uma pessoa que vai ter mais o quê? Escrupulosidade, né? Que é uma pessoa que é bem assim, bem organizada, bem meticulosa e tudo mais, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de extroversão, uma pessoa extrovertida, né? Até que ponto a pessoa tolera um estímulo dado por outra pessoa, tá? Então ele vai falando aqui a descrição. E aí tem o que? A sociabilidade, que é o que? O grau de condescendência contra pessoas, que é aquela questão da famosa Maria vai com as outras, né? E o neuroceticismo, que é basicamente a pessoa que tem uma instabilidade emocional que é difícil de você conseguir
é uma pessoa, sei lá, bipolaridade vai entrar aí dentro, por exemplo. Então ele jogou basicamente tudo que ele que é fora que então você vê uma pessoa que ela tem uma abertura para a experiência, a pessoa que, sei lá, se adapta rápido em novos ambientes, está disposta a experimentar novos produtos, consumir coisas novas, de repente a pessoa simplesmente sai fora da caixinha e muda totalmente. Ele vai falando, "Não, agora você tá indo por um. Tá tendo um traço de. Como fala? Neuro, neuroti, neuroticismo. Neurótico, né? Neuroticismo, tá? Então, pessoal, basicamente, essas questões da teoria, de teoria, para tentar identificar o que está de dentro para fora, né? Lembrando que a gente está nessa parte 2, que é poder entender o consumidor, às vezes até melhor que ele, para tentar antecipar ou criar necessidade nele. É uma questão muito difícil, tá? Muito complicado, mas enfim, né? Vamos seguir aqui. E aí, agora saindo um pouco mais, olhando um pouco mais para a questão das empresas, né? Nós temos o que a gente chama de personalidade da marca, que é basicamente quando uma marca ela começa a construir é como se fosse pega esse grupo de personas, pega traços comuns dessas pessoas e começa a criar a identidade dela daquela forma, né? Aqui eu coloquei, eu sei que é polêmico, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, um levantamento junto a 20 mil. Tá lá no livro, na página 272, não sou eu que tô falando, tá? Um levantamento junto a 20 mil participantes alega que usuários de iPad são indelicados e têm pouca empatia, rotulando-os de elite egoísta. Ou seja, é aquilo que talvez muita gente acha que, por exemplo, pessoas que usam Apple, de repente eles são um pouco mais assim, acho que eles são mais inteligentes, né? No livro fala exatamente isso, inclusive. Pessoas que usam Apple se consideram mais inteligentes, né? Isso é o que? A marca acaba pegando isso e acreditando realmente, entendeu? Não, ó, se você usa Apple, você é mais inteligente, entendeu? O que pode ser uma grande bobagem, né? Uma generalização bem boba. Mas a marca usa isso para quê? Para vender, eles não estão nem aí. Então eu coloquei aqui um exemplo de uma coisa interessante que vocês estão vendo agora, está acontecendo agora, que a gente está acompanhando lá o quê? A Apple tá começando a lançar os dispositivos, os iPhones. Eles vão lançar em breve os iPhones com tela dobrável, que a Samsung já está fazendo há bastante tempo. Na verdade, provavelmente eles vão comprar a tela da Samsung, né? Mas enfim. E aí, basicamente é isso, né? Muito usuário de Apple tá falando? Eles estão falando, gente, uma empresa que é tão grande, eles não podem simplesmente começar a usar uma tecnologia nova dessa e simplesmente uma tecnologia que ainda não está bem resolvida. Vai ficar com a marca no meio lá da tela e vai dar problema e tudo mais. Então, meio que é como se eles falassem assim: eles foram inteligentes por esperar o momento de que essa tecnologia tivesse mais amadurecida para que eles pudessem colocar isso dentro dos produtos dele. O que eu acho que é um grande discurso retórico, né? Que na minha opinião, assim, o que fez a Apple ser a Apple é que no começo ela era extremamente arrojada, né? Então, muita gente tem criticado inclusive isso na Apple, porque ela não está fazendo grandes inovações nos últimos anos, é sempre a mesma coisa. Três produtos de smartphone, o normal, o Pro e o Pro Max, tá ligado? São sempre. Então eles estão nessa receitinha, né? E muita gente tá esperando alguma coisa nova, alguma nova inovação. Então eles demoram. As empresas chinesas hoje, elas estão se arriscando mais, colocando câmera por baixo da tela, a primeira digital por baixo da tela, sabe? Então, tela dobrável. Poderia falar um monte de exemplo que as empresas chinesas se arriscaram mais, porque elas estão num momento de crescimento ainda, diferente da Apple, que já está numa posição de mercado diferente, mas elas acabam. A Apple acaba meio que ficando um pouco
confortável ali, né? Enfim. E aí tem uma questão aqui, uma coisa bem antiga, tá? Que essa imagem aí que vocês estão vendo aí na tela é uma fotografia da embalagem da aveia Quaker, tá? E aí lá no livro ele fala que basicamente existia uma seita Quakre, né? Que eles tinham a reputação de ser pessoas muito agutos, mais justos, e os mascotes às vezes se vestiam como membros desse grupo religioso para tirar vantagem de sua credibilidade. Então, basicamente, o que a gente está falando é que essa veia Quaker, ela acabou pegando um grupo religioso ali, né, que aqui no livro ele coloca como seita, para poder falar, ó, esse grupo aqui é uma galera que é bem honrosa, sei lá, bem justa. Então, eles assinam embaixo e eles comem essa aveia aqui. Então, se você comer essa aveia, logo você vai ser reconhecido por ter essa personalidade e esse traço social de ser uma pessoa justa, uma pessoa correta e tudo mais. Isso a gente está falando de 1800 e bolinha, tá? Não coloquei ali, mas é 1800 e pouco. A gente tá falando do século XIX, final do século XIX, assim, tá falando bastante tempo atrás. E, e é uma estratégia de marketing, galera. Isso é uma estratégia de marketing, estratégia de venda. Eles observaram lá esse grupo social e trouxeram isso para a personalidade da marca da Veia, tá? Então, pessoal, continuando aqui, nós temos o quê? A questão da imagem corporal e a cultura, tá? Eu sei que isso aqui é uma questão bem polêmica, né? Tinha que ter uma polêmica aqui na aula, né? E mais como vocês sabem, eu também não fujo de nenhuma opinião. Eu coloco minhas opiniões, e aí opinião é opinião, né? Cada um tem a sua, tem que respeitar do outro. Imagino que muitos de vocês vão divergir, tudo bem, tá tudo certo, né? A gente continua sendo amigo, não tem problema nenhum. Mas assim, vamos começar pela questão mais amena, né? Como essa questão, eu coloquei aqui o exemplo do filtro Bold, né? Bold Glamour que teve lá no TikTok. Então, basicamente, é um filtro com IA, que usa IA, que identificava lá o rosto da pessoa e jogava um monte de, de maquiagem na cara da pessoa e fazia a pessoa criar um padrão de beleza que ela não tinha, né? Então, meu, acaba sendo um pouquinho utópico, né? Imagina que a pessoa se acostuma a se ver com aquilo ali, acaba até gerando um certo tipo de ansiedade, né? E também, né? Confunde muito aquela questão da imagem que eu falei do eu digital, né? Acaba se confundindo muito, né? Enfim. E fortalecendo isso que a gente chama de um ideal de beleza, né? Essa questão de ideal de beleza, galera, é muito relativo, tá? Tem muita variação de cultura, tá? Então eu vou ler aqui uma citação onde o autor vai falar sobre essa questão da beleza. E se a beleza é uma questão universal. Se a gente pode falar que existe uma beleza que vai ser beleza em qualquer lugar do mundo, tá? Então ele vai falar assim: a que sinais as pessoas reagem? Mais especificamente, as pessoas parecem favorecer características associadas com a boa saúde e juventude, atributos ligados à habilidade e à força reprodutiva. Essas características incluem olhos grandes, maçãs do rosto, salientes e maxilar estreito, tá? Então você vê, por exemplo, que engraçado, né? Eu acho que aí já ele dá uma exagerada, né? Algumas coisas eu até concordo, por exemplo, eu acredito que a gente tem quase que uma força, uma coisa natural, né? Para poder, por exemplo, sei lá, a representatividade que a gente tem de observar um cara que a imagem dele transmite que ele é forte. Isso está muito associado a uma questão instintiva de defesa. Então, por exemplo, a mulher que de repente se sente atraído por aquele cara que é fortão, pode significar basicamente que ela tá, de certa forma, tentando ter alguém que ela vai se sentir mais segura, que vai proteger ela, tá?
Então, seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido, que é como se fosse um instinto um pouco mais natural da pessoa, tá? Tem muitas outras questões e tudo mais. Tem estudos aí que falam sobre, sei lá, o quadril da mulher vai, de repente, indicar que ela vai ter uma facilidade de parir. Isso, de repente, está associado no inconsciente como uma coisa bonita, né? É óbvio que assim, eu tô tentando dar alguns exemplos para vocês pensarem, mas eu não tô querendo dizer que nenhum desses exemplos seja o que eu acredite plenamente, tá? Ainda não tá entrando na minha opinião, tá? O que eu queria, uma coisa curiosa é que ele colocou aqui a questão do maxilar estreito, né? E eu acho engraçado, porque meu maxilar embaixo é estreito. E eu sempre achei isso um pouco feio, nunca gostei muito disso no meu rosto. Eu acho o rosto que termina com o maxilar fino embaixo, eu acho um rosto um pouco mais delicado, né? Então eu particularmente não gosto tanto. É tanto que a barba, eu uso barba para poder de repente valorizar e deixar meu maxilar um pouco mais escondido, porque eu acho isso feio. Daí eu não sei se aqui ele colocou quando ele fala de maxilar estreito, ele tá falando isso no rosto feminino ou masculino, né? Enfim, sei lá, né? É, Aqui, gente, eu coloquei uma coisa bem interessante, né? Para vocês verem, né? Então, é uma pesquisa que ele colocou lá em alguns países, não sei se é no Japão, que eles têm uma questão de achar. Eu não sei se é uma coisa bem regional, bem específica, mas é uma coisa de achar pessoas que têm os dentes encavalados, como se a pessoa tivesse como se fosse uma coisa bonita, tá? Eu particularmente não gosto. Eu acho feio, aí entra gosto, né? Sempre que entra gosto, gente, nem se importa, tá? Mas assim, por exemplo, tanto que eu, particularmente, até usei aparelho, porque eu já tive o dente bem encavalado. Esteticamente, sei lá, eu não gosto. Mas aí, por incrível que pareça, tem algumas regiões lá que o pessoal gosta, né? E acha até bonito falar como se fosse a pessoa tivesse um duplo dente, tá? No livro ele coloca dessa forma, inclusive, tá? Que a pessoa vai colocar lá uma questão de duplo dente, né? E aí eu coloquei aqui uma foto esse não é, na verdade não é político, que ficou conhecido aí por participar, para aparecer na TV por escândalo de corrupção. E a imagem dele, pra mim, eu coloquei eu achei eu escolhi uma foto exatamente que você conseguisse ver um pouco mais frontal assim o rosto dele, que é o Nestor Cerveró, se não me engano. E assim, na minha opinião, eu acho ele um cara bem feio, tá? Sendo bem direto. E aí eu acredito que muito do fato dele ser um cara feio tá associado com a questão de falta de simetria, né? E na minha opinião, aí falando bem minha opinião mesmo, tá? Com muito cuidado, para não ser cancelado. Eu acredito que a questão de simetria, para mim, remete a uma coisa mais equilibrada. E equilíbrio, para mim, tá muito relacionado à beleza. Eu acho que é quase inconsciente que um rosto que tem um lado igual ao outro, né? É um rosto que tende a ficar mais bonito. É tanto que a gente tem essa coisa agora de tendência de harmonização facial. O que que é harmonização facial? Se não tentar equilibrar mais o rosto, né? Esses dias eu mesmo tava olhando um vídeo meu e eu tava vendo que às vezes minha boca fica meio torta na hora que eu tô falando. E isso acaba me deixando um pouco mais feio, né? Então, assim, é óbvio, né? Eu tô colocando uma coisa curiosa aqui para vocês pensarem, mas o resumo é que eu acho que existe alguns padrões que a gente pode universalizar de beleza, tá? Me arriscando aqui, minha opinião, tá? Eu acho que é possível, tá? Eu acho que simetria, por exemplo, talvez fosse um deles, né? Não sei, eu acho, tá? Na minha opinião. E, enfim, né? E aí tem mais umas coisas. É que tem umas coisas que são bem subjetivas, né? Por exemplo, a gente tem algumas escolas da arte que elas vão falar sobre a referência ao divino, a natureza.
Então tem muitas escolas de estética que vão associar beleza com esse tipo de coisa. Ah, faz uma referência ao divino. Mas como é que eu vou explicar isso se cada sociedade nesse mundo tem uma referência de divino, entendeu? O Deus que é cristão ocidental não faz sentido nenhum para, de repente, um Deus de um hindu, sei lá. Então, o que é politeísta, sei lá, e tem um monte de Deus, eu vou falar, tem que remeter o divino. Ele falar, qual divino? Entendeu? Então, meio que essa questão acaba sendo muito relativa, né? Enfim. Mas vamos seguir aqui. E aí, nós temos algumas questões de distorções de imagem corporal. Aqui eu dei uma exagerada, tá? Peguei uns exemplos bem exagerados, né? E aí vocês, por exemplo, ele vai falar sobre a questão de ornamentação e mutilação corporal. E tem a questão de tatuagens, né? Então ele coloca um dado lá, a Harris Poll, né, que é uma pesquisa, uma rede de pesquisa, divulgou que 1/3 dos americanos entre 25 e 29 anos de idade, e 1/4 daqueles entre 30 e 39 anos tem tatuagem. Então, hoje em dia, por exemplo, a tatuagem já virou uma coisa que já está totalmente assimilado na cultura, né? Você já não tem mais aquele estereótipo, o cara foi, sei lá, um pirata, o cara puxou cana e ficou preso e daí tatuaram ele na cadeia. Então, você já não tem mais você já não associa mais a tatuagem com esse tipo de marginalidade, né? Digamos assim, quem tá mais à margem da sociedade, certo? Mas ao mesmo tempo, né? Daí tem uma galera que aqui eu coloquei essas tribos que são umas tribos de uma região lá da Polinésia, sei lá, que tem essas mulheres que eles chamam de mulher girafa, que eles falam que a beleza lá está associada com essa questão de ter o pescoço mais comprido. Quanto mais comprido o pescoço, mais bonito a mulher é. Mais bonita a mulher é. E daí você vê uma senhora que, por exemplo, vai colocando cada vez mais arcos e anéis e chegou a esse ponto de esticar o pescoço tanto, o corpo vai se adaptando, né? E há quem diga que se tirar esses anéis do pescoço dela, o pescoço dela não tem força para se sustentar e ela vai morrer, basicamente. Eu não sei se isso é verdade, tá? Depois vocês podem pesquisar aí. Mas eu achei interessante colocar isso porque é basicamente uma demonstração de como a cultura, né? A cultura acaba criando padrões estéticos, né? E aí a questão da radicalização do pessoal, aqui o cara vai fazendo modificações corporais. Essa foto desse indivíduo que eu coloquei aí, o cara fez tanta modificação que ele ficou conhecido como ET humano. As tatuagens do cara acabou virando um bando de borrão, né? Já não tem mais desenho, já não tem mais nada. E sei lá, se você ver a foto do antes e depois, cada um vai ter um gosto. Mas eu acho que o natural, nesse caso, para mim, faz mais sentido e o cara acabou ficando bem mais feio. Sei lá, né? Enfim. E aí, galera, para finalizar, a polêmica da noite, a polêmica da aula, tá? E aí eu vou deixar então para vocês escreverem aí num relatório, né? De novo, tá? No máximo de 10 linhas, gente. Pelo amor de Deus, seja sucinto, tá? A pergunta que eu vou colocar é a seguinte: você faria alguma modificação cirúrgica no seu corpo, se você pudesse? Se você faria, escreve mais ou menos aí o que seria, tá? Não precisa ser tão expose, tá? Não quero saber tanto detalhe, mas e também eu quero que de certa forma vocês você pode até olhar pela questão do consumo e aí se você falar que sim, você pode falar, eu acho, e tentar refletir. Eu quero que vocês tentem refletir se essa necessidade que você criou, de repente não foi uma coisa um pouco trazida pela sociedade, tá?
Então, aqui eu coloquei o Dr. Ray para dar uma zoada, né? Mas não precisa ser uma coisa tão, assim, uma cirurgia plástica, tá? Alteração estética, né? Que seja uma coisa, por exemplo, aparelho ortodôntico, aparelho dental. Eu usei aparelho dental. É uma alteração que eu fiz do meu corpo, né? É, embora esteja mais associado com uma dentição e tudo mais, que acaba sendo mais prático no dia a dia, como vocês viram lá, né? Tem uma questão cultural também, né? A questão do sorriso e tudo mais. Então, escrevam aí. A pergunta é, de novo, né? Se você faria alguma alteração no seu corpo, tá? Se você mudaria alguma coisa em você. Se sim, você pensar um pouco sobre isso e falar, ah, tá, eu faria isso, mas eu acho que talvez é uma coisa que, pensando bem, talvez eu não. Isso aqui eu sempre me incomodou, mas eu acho que hoje eu já me aceitei melhor. Pode falar alguma coisa nesse sentido, ou então falar, não, eu realmente quero mudar isso em mim, sei lá, quero fazer alguma modificação. E não precisa, como eu falei, não precisa ser cirurgia plástica, tá? Cirurgia plástica é uma coisa um pouco mais radical. Mas, por exemplo, eu quero entrar em forma, sabe? Eu quero. Entrar em forma não é ficar bombadão, ser, participar de fisiculturismo, esse tipo de coisa. Colocar alguma coisa assim, falar, não, eu quero isso aqui. O que que você mudaria em você? Eu quero perder peso, ou eu quero ganhar peso, eu quero. Tô disposto a fazer uma cirurgia, se você quiser falar, tá? Mudaria. O que você mudaria em você? Se você falar que não mudaria nada em você mesmo, também justifica, tá? Também fala, ó, eu não mudaria nada em mim, porque eu já tive vontade de mudar, mas agora eu percebi que eu tô bem resolvido. Algumas questões aí que eu já quis mudar, que era, sei lá, tal, eu queria ser mais alto, por exemplo. Hoje eu percebo que isso não vai fazer diferença, sei lá. Não é só assim, sim ou não, tá? Pelo amor de Deus, tá? E também, principalmente, relacionando isso, sua resposta, com algum tipo de relação do que a gente viu. Se você não está sendo influenciado por uma questão psicológica, né? Se você, de repente, ou se você está sendo influenciado por um grupo, né? Falar, eu quero colocar piercing. Pensa um pouco. Mas agora que depois de assistir essa aula, eu percebi que todo mundo do meu grupo social, todo mundo tem piercing. Então, de repente, é melhor eu pensar mais sobre isso, porque de repente, se eu mudar meu grupo social, depois eu tiver um piercing, de repente não vai fazer sentido mais aquilo, né? Então, é igual tatuagem, né? Quantas pessoas se arrependem por causa de tatuagem? A gente falou sobre essa questão de você. Tatuagem, por exemplo, de casal é uma coisa que a galera se arrepende, né? Que a pessoa fala, não, você é o amor da minha vida, não sei o quê. Daí vai lá, tatua o nome da pessoa, né? Depois não dá certo e tem que cobrir ou tirar, né? Então, também é uma alteração, tá? Se você quiser colocar nessa parte. Eu também. O que que eu mudaria em mim? Eu gostaria de fazer uma tatuagem, tá? Aí fica bem aberta essa resposta, tá? Vocês vão ter bastante margem para falar bastante coisa. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Bons estudos aí para vocês. Como eu falei, sempre leiam o livro da fonte primária para vocês poderem extrair bastante conteúdo também, não ficar só aqui na aula. E por hoje é só. Abraço, tchau.